Elas já estão voltando aqui. Deixa o pessoal voltar. Acabou o tempo do Zoom, vamos voltando aqui. Deixa eu abrir a janela aqui, que a minha janela está aqui, está bem quente. Então, entenderam aí, gente? A questão da hemocultura. Então, compensa muito mais para o laboratório, tanto economicamente quanto na questão de controle de qualidade. Ela também compensa porque ela contamina menos, tá bom? E dá um resultado mais confiável também. Então, aqui, ó, é uma imagem de uma hemocultura semi-automatizada, né? Aqui são frasquinhos, né? Cada frasquinho desse é uma hemocultura, tá vendo? E aí, essa parte, eu vou circular aqui, ó, não sei se vocês vão ver, mas essa partezinha aqui, ó, ela é um meio de cultura que fica dentro do frasco. E aí, 2 vezes ao dia, essa base toda aqui, ó, que eu estou circulando, que eu estou selecionando, ela vira de cabeça para baixo. E aí, o caldo da hemocultura, ela entra em contato com o meio. E aí, se tiver algum crescimento, vai formar uma cor, um indicador biológico vai estar acendendo, indicando que está positivo. Entendeu? Está positivo não, que há crescimento. Né? Então, ela é muito boa também, só que ela ainda é semi-automatizada, né? A gente ainda tem que fazer alguns processos manuais nela, coisa que a automática ela já faz de uma forma bem mais rápida e bem mais prática. Então aqui, ó, é uma hemocultura automatizada, essa imagem, tá vendo? Então esse frasquinho aqui, ó, ele quando é coletado, aqui tem 4 frasquinhos, né? Então ele é coletado, ele vem para cá, ó, nesse furinho aqui, em cada uma dessas é onde é armazenada uma amostra de hemocultura. E aí ali, ela mesma já com sinais infravermelhos, aí depende da tecnologia de cada máquina. Ela consegue identificar que está crescendo uma bactéria ali. Então, eu não preciso ficar repicando de 2 em 2 dias ou qualquer outro tipo de situação. Ela fica aí dentro da estufa, incubada, entendeu? E aí, quando ela identificar alguma positividade, ela solta dispara um alerta, e aí o microbiologista começa a trabalhar com ela. Saber qual é a bactéria, quais são os antibióticos que podem ser utilizados. Estou falando muito rápido? Estou falando sozinho? Não. Ela vai ficar quantos dias aí, Gabriel? 3 dias? Então, o laboratório geralmente determina 7 dias, porque são bactérias, na hemocultura, algumas são muito sensíveis. Elas não crescem rápido, elas não têm essa velocidade de crescimento tão rápida. Então, para algumas, é determinado um período de até 7 dias, 5, 7 dias para estar liberando uma hemocultura negativa. Tá?
Mas aí, por exemplo, coloquei um frasco hoje. No outro dia já identificou um alerta de positivo. Eu não preciso esperar até o sétimo para começar a trabalhar ela. Eu já posso trabalhar ela a Já- partir de agora para estar identificando e processando a amostra. Entendeu? Professor Gabriel, Hum? olha só. Na hemocultura, tem um frasco que é anaeróbio e um que é aeróbio, né? Hum. Como que a gente faz para saber em qual frasco coletar? Depende. É muito assim, de acordo com o que o médico está pesquisando. Entendeu? Porque tem bactéria que cresce melhor em meio aeróbio ou em meio anaeróbio. Então, assim, isso varia muito de acordo com a particularidade da bactéria. Entendeu? Ah, não entendi muito não, mas tá. Entendi muito não. Assim, cada bactéria tem uma particularidade. Ela consegue crescer em meio ela só consegue crescer em um meio anaeróbio. O que é meio anaeróbio? É que não tem a gás oxigênio. Ah, Então, não ela tem. cresce nesse ambiente. Eu não consigo, outras bactérias não crescem, e aí essa que eu estou pesquisando cresce. Então, ela facilita o crescimento de umas e evita o crescimento de outras, que pode ser contaminante da pele, de outros ambientes. Entendeu? É mais Uhum. por conta disso. Mas a que mais são usadas são as anaeróbias. Sim. Aham. As anaeróbias são mais utilizadas. É, assim, na prática, eu vejo que dá no mesmo, assim. Depende da realidade do laboratório, entendeu? Tem laboratório que tem uma cultura de utilizar frascos anaeróbios ou outro laboratório usa frascos aeróbios, anaeróbios, então depende muito do laboratório. Tem um outro nome aí também que eu não sei, que é um nome difícil. Tem um outro nome que eu não me recordo, é muito difícil o nome. Mas tá bom, Não sei, obrigado, professor. tá bom? Você não é obrigado a saber, não. Você é fera. Não, tô aí para Não, a gente está aqui para aprender todo dia coisas novas. Show. Então, mais alguma dúvida aí, gente? Podemos dar adiante. Vamos lá, então. Pode. Então, na hemocultura, a principal aplicação dela, né, deixa eu passar aqui para a Erika assistir também. Então, a principal aplicação da hemocultura, infecção, né, no sangue, né, são consideradas infecções graves e por isso são responsáveis por uma alta mortalidade na população. O aumento na prevalência de bacteremias tem sido determinado por fatores como aumento de pacientes com risco de infecções e surgimento de micro-organismos multiresistentes na corrente sanguínea. Então, quando pacientes eles fazem a hemocultura, né, positiva, são pacientes considerados graves, né, porque para estar no sangue, né, essa bactéria já pode ter invadido outros locais também. Então, fica mais difícil o seu tratamento, né? Então, o laboratório, ele tem um papel extremamente importante no tratamento de pacientes. Uma vez que a hemocultura positiva, ela é um indicador altamente específico para esse tipo de infecção. Porque esses tipos de bactérias que estão presentes na hemocultura ou em culturas de vigilância são bactérias que elas ficam passando de paciente para paciente dentro do hospital. Então, o paciente, ele, por exemplo, ele teve um infarto, ele foi para o hospital, né, e aí acontece que lá no hospital ele acaba adquirindo uma bactéria multiresistente.
e pode vir a óbito por conta dela também. Então, não é a causa raiz da, da, da ida do paciente para o hospital, mas ela acabou morrendo por conta dessas bactérias que acabam invadindo, né, os pacientes. E aí a hemocultura ela serve como um forte indicador de, de infecções, de contaminações por esse tipo de bactéria. Outro fato de grande relevância é que a identificação do agente infeccioso e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos auxiliam na orientação terapêutica, cujo início precoce reduz a taxa de mortalidade. Então, se o paciente já está debilitado, está com uma bactéria no sangue, né, ele já está numa situação assim, bem complicada. Então, o papel do laboratório é muito importante para identificar essa bactéria, né, identificar que tem uma bactéria ali, entendeu? E que isso vai favorecer ao início do tratamento do paciente, entendeu? Então, a nossa função como laboratório, nesse caso, ela é importantíssima. Ela é muito importante para a saúde e qualidade de vida do paciente, que se encontra numa condição muito, muito frágil, entendeu? Não tem exame de imagem, não tem laboratório que o paciente está precisando mesmo nesse momento. Então, aqui, ó, aquele slide que eu falei da CCIH, né? CCIH, o que é e qual a sua função? Então, CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É um órgão deliberativo, ou seja, ele atua de forma independente do hospital, né? Ele diretamente está subordinado ao diretor técnico e tem por finalidade estabelecer diretrizes e nortear ações referentes a programas de infecções hospitalares. Então, essas bactérias que acabam, principalmente hospitalares, elas vão passando de paciente por paciente, né? Por materiais médicos, por mão de profissionais que não fazem higienização correta. Então, isso acaba, a CCIH é esse órgão que, que fica monitorando esses casos. E aí ela fica de olho diretamente junta com o laboratório de química, porque é ali que é feita a identificação dessas bactérias. O CCH é o centro do hospital. Oi? Veloso, você está tudo aí? Tá ouvindo? Tô. O CCH, ele é o censo de doença do hospital. Uhum. Ele que consegue ver o crescimento, né, das infecções. Uhum. Tô cobrando da gente onde que está errando. Uhum. CCH é uma bênção. Em algumas formas, a CCH chega a ser, digamos assim, chata. Não sei se essa é a palavra certa. Porque eles são bem rígidos quanto São a rígidos. isso, né? Porque o objetivo deles é diminuir ao máximo possível a quantidade de doenças de modo geral dentro do hospital. Então, elas entram ali, tocam na ferida, porque o objetivo delas é reduzir e diminuir o índice de doenças dentro do hospital, entendeu? Pois é, Gabriel, olha só, eu tem uma pessoa do CCH lá do Hospital Infantil, que ela queria que quando a gente coletasse hemocultura, trocasse agulha, tipo assim, coletor do paciente, aí para introduzir no frágil hemocultura,
trocasse a agulha. Só que acontece, não se reencapa a agulha. Como você vai tirar a agulha da seringa, colocar outra para poder injetar no frasco? É correto isso? Tem que Trocar a ter agulha? cuidado, né? Hã? Tem que ter esse cuidado de evitar um acidente de trabalho. Não, aí, nesse meio tempo, não há uma contaminação? Sim, é possível. A CCH tem que Eu avaliar corretamente junto com o microbiologista do hospital para saber qual melhor forma deve ser realizado o procedimento. Entendeu? não, você entendeu o que eu expliquei? Você Sim, entendeu? trocando a agulha você pode contaminar o material e vários outros Se riscos. perfurar. Acidentes. Nossa, só Assim, queria saber se eu não consigo não te tem responder lógica. pontualmente, porque é uma questão muito pontual, né? Dentro do hospital, teria que Não, pode fazer uma análise mais. perguntar, porque como você trabalha na área, você entende, você podia dizer para mim assim, não, Mone, eu acho que realmente contamina, realmente tem um risco de acidente de trabalho. Mas ela queria, de toda forma, que trocasse a agulha. Bom, isso aí, assim, essas questões, isso é bom, assim, que seja definido a pessoal da CCIH com o laboratório, com o microbiologista, entendeu? E aí eles chegam num consenso Ah, da melhor forma que deve ser realizado, tá bom? tá bom. Então, na hemocultura, né, o material é o sangue e cuidado, né, na hemocultura não é coletado em tubos convencionais. São esses frasquinhos que são bem maiores do que um tubo de hemograma, tubos de análises químicas, né? Apesar do material ser o mesmo, o frasco ele é totalmente diferente. E aí o volume ele é variável, entre 1 a 10 ml, e assim, isso é muito relativo com cada fabricante, com cada fornecedor que o laboratório tem. Então tem para pacientes pediátricos, tem um tipo de tubo de frasco diferente, entendeu? O volume é diferente, então sempre dá uma olhada na recomendação do fabricante, né, com relação ao volume e tempo de acondicionamento e por aí vai, tá bom? Então, o preparo do paciente, ele deve inspecionar e palpar a veia do braço do paciente, selecionar a veia mais firme e de maior relevo para puncioná-la. Lavar as mãos com água e sabão, retirar o lacre do frasco, limpar a tampa com álcool 70, deixando o algodão sobre o frasco até o momento da punção, selecionar o local da punção e colocar as luvas, garrotear o braço, selecionar uma veia, fazer antisepsia 2 a 3 vezes com álcool 70 em movimentos circulares de dentro para fora. E aí não tocar mais na área selecionada. Essa aqui, gente, é uma recomendação que eu peguei do manual da SBPC. Então, assim, a gente observa também que existem outras formas que outros laboratórios também atuam. Mas aí eu coloquei aqui uma das formas, entendeu? Tem laboratório que faz diferente, que faz de outras maneiras, que aí pode ser diferente dessa. Essa aqui não é uma verdade absoluta. É de um manual que eu peguei da SBPC, tá bom? Então, aguardar secar, né, após o álcool, de 1 a 2 minutos, né? Vocês sabem por que que eu devo aguardar secar? Depois que eu passo o álcool no braço, por que que eu tenho que esperar secar? Para não haver proliferação de bactérias. Se eu não seco o braço, que eu estou passando o álcool 70, né?
Se eu não seco o braço do paciente, esse álcool que está contendo, na hora que eu vou fazer a punção, ele vai entrar em contato com as células e isso pode comprometer a coleta, causar uma hemólise, causar a morte de algumas dessas estruturas, células, hemácias, bactérias, o que tiver ali pode ser comprometido. Então deve aguardar secar, até porque o álcool 70, ele não é porque você tacou o álcool que ele vai limpar a região, né? Ele não vai limpar a região. Ele tem que estar secando para ter a sua ação de bactericida. Então, coletar a amostra com seringa e agulha descartáveis, transferir para o frasco sem trocar a agulha. Olha, ô Lohane, se você quiser mostrar o manual da SBPC, que é o Manual de Boas Práticas de Coleta, aqui você pode ter um embasamento para essa questão do seu processo. Homogeneizar os frascos, identificar os frascos, né? A identificação deve conter, além do código de barras, a sinalização se ela é primeira, segunda ou terceira amostra e enviar para o laboratório sem refrigeração. Entendeu? É muito importante esses dois últimos, né? Não só eles, né? Todos são, mas mais importante do que a técnica toda é a identificação do paciente, identificação da amostra, né? Porque se ela é uma, segunda ou terceira amostra, o tempo dela vai estar diretamente relacionado ao crescimento ou não de alguma bactéria, entendeu? Então, e enviar ao laboratório sem refrigerar. Isso no caso dos frascos que são automáticos, tá? Nesses frascos automatizados, eles já têm ali conservantes que conseguem acondicionar adequadamente a amostra. Então, por que coletar uma, duas ou três amostras? Alguém sabe? Quem tem alguma noção? Sabe me dizer? Alguém? Então, não se recomenda a coleta única, né, devido a uma possibilidade de não detectar as bactérias, porque, como eu falei, tem bactéria que ela é muito sensível. Então, talvez, em alguns casos, pode acontecer de dar positivo em uma bactéria, em um frasco, e no outro frasco não haver crescimento. Então, isso é comum acontecer, entendeu? Por isso que pode ser coletado mais de uma amostra para aumentar o leque da janela de detecção, entendeu? Então, algumas dicas, né? Não fazer anotações e nem colar etiquetas sobre o código de barras do frasco. Porque se você faz alguma anotação e passa o código em cima, você perde ali a sua informação que você venha a colocar. E não colocar, em hipótese nenhuma, né, a etiqueta no fundo do frasco. Alguém sabe por que disso aqui? Alguém sabe? Por que eu não posso colar a etiqueta no fundo do frasco de uma hemocultura? Alguém? Alguém? Porque, gente, quando a gente cola a etiqueta no fundo, esse frasco ele vai para aquela incubadora, né? Naquela foto, que é aquele buraquinho que ela entra.
E aí lá dentro ela tem um sensor que ela infravermelho, que ela vai identificar a presença ou não de bactérias. Então, se a gente cola a etiqueta no fundo, esse sensor ele fica prejudicado. Então, a gente não vai conseguir detectar nenhuma bactéria nesse caso, entendeu? Então, por isso que ela não deve ser colada no fundo do frasco, tá bom? Então, aí o prazo para resultado, né? 6 dias, né, para bactérias, e aí 16 fungos para, desculpa, 16 dias para fungos e 45 dias para micobactérias. Então, esse aí costuma ser o tempo médio de um resultado de hemocultura. E o transporte, né, como eu falei, elas podem ser acondicionadas em caixas sem refrigeração. Nas próprias caixas, no próprio frasco que é coletado, essas amostras elas já são elas têm conservantes que não vão prejudicar o crescimento dessas bactérias. Pelo contrário, né, a bactéria ela gosta de calor. Então, quanto maior o calor, maior vai favorecer o crescimento dela. Mas ela tem que estar numa temperatura controlada, tá bom? Agora, por exemplo, outros materiais, né, que devem uma urocultura, essas amostras são aqueles tempos que a gente já comentou, de 2 horas em temperatura ambiente. Desculpa aí, gente, que acaba forçando um pouco a garganta com esse corona, acaba quebrando a gente no meio. Então, gente, vamos dar entrada agora aqui na seção de líquidos biológicos. Os líquidos, né, podem ser culturas para aeróbios, fungos, micobactérias, de líquidos orgânicos. Na microbiologia, pode entrar qualquer um desses tipos de material para ser pesquisado. Líquido acítico, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido biliar, líquido sinovial, líquido pleural, esperma, líquido secreção uretral. Então, assim, é uma infinidade de secreções, né, de líquidos que podem vir para o laboratório. Né, o médico ele está no centro cirúrgico, está com o paciente aberto e aí ele quer saber se ele tem alguma infecção bacteriana. Ele consegue fazer um corte de um intestino, por exemplo, e leva para o laboratório para fazer essa análise, né, se tem alguma bactéria ou não. Então aqui líquidos biológicos, né, engloba todas essas essas fontes. Então, assim, na maioria das vezes, né, esses líquidos, eles são, na sua imensa maioria, estéreis. Estéreo é o quê? Que não tem bactéria, né, não possui bactéria na sua forma natural, entendeu? E aí ela acaba sendo infectada por algum fungo, alguma bactéria, ou até vírus e parasitas. Então, por considerar que são sítios estéreis, o achado de qualquer bactéria nesses sítios anatômicos, eles podem ser considerado um processo infeccioso e ele deve ser valorizado pelo microbiologista. Estão entendendo aí, gente? Estou falando sozinho muito, eu não gosto muito não. Cida, pergunta aí, que eu sei que você está com a orelha coçando. Eu não vou perguntar não, só tô ouvindo agora. Só ouvindo? Fiz cirurgia na boca, no dente, aí não tô muito para perguntar. Oi? Não entendi. Eu fiz a cirurgia no dente, implantei um dente, aí 2 dentes, aí não tô muito para conversar. Ah, tá. Beleza. Eu voltei no Instagram, tinha parado.
Então, material, né? Pode ser um coletor de tubo estéreo, né? Um coletor convencional, esse de urina, que é feita a coleta da urocultura ou das fezes, dessas duas pode ser utilizada. Ou então também os próprios frascos de hemocultura, que ali eles também conseguem acondicionar seguramente as amostras biológicas, tá bom? Um volume médio, 5 a 10 ml, né, é um volume considerado bom para a sua análise microbiológica, tá bom? E aí o preparo do paciente. Esse paciente, a coleta desses líquidos orgânicos, né, ele deve ser exclusivamente por um médico ou enfermeiro após uma rigorosa asepsia do local. Lembrando que essas áreas são consideradas estéreis. Então, se esse local não é feita uma coleta correta, a chance de uma contaminação ela é absurdamente alta. E aí isso vai comprometer a análise, né? O microbiologista pode estar soltando um resultado de alguma bactéria, sendo que seria uma contaminação. Uma contaminação, perdão. Então, o médico, o enfermeiro deve ter muito cuidado quanto a isso. Oi. Alguém quis perguntar alguma coisa? Cida, quis falar alguma coisa? Não, deixa. Pode perguntar. Não, deixa. Então, vou fazer uma pergunta da prova sobre isso, já que ninguém está perguntando. Ah, não, Gabriel, pelo amor de Deus. Ué. Não, eu queria saber o que é, você falou líquido orgânico. O que significa? Porque, como eu estou aprendendo, né, não sei. Uhum. Então, líquido orgânico é qualquer tipo de líquido que o nosso corpo gere, né? Então, pode ser um líquido acítico, líquido articular, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido prostático. Então, todos esses líquidos que saem do nosso corpo, eles podem também ser analisados na microbiologia, entendeu? Uhum. É isso que eu quis dizer aqui, tá bom? Cada líquido, Gabriel, Oi. cada líquido ele tem um nome, né? Que eu estou vendo aqui, né? Isso. Uhum. Pode ser um líquor, pode ser uma secreção de uretra, pode ser uma secreção ocular, uma secreção púbica, pode ser uma secreção da onde sair secreção. Entendeu? Ok. E aí deve-se obter a amostra através de punção percutânea ou em ambiente cirúrgico. Prazo de resultado de 3 a 6 dias, mesma coisa, né? 16 para fungos e 46 para micobactérias, que é a cultura de BK. E o transporte, né, em coletor estéreo, frasco de hemocultura em caixa sem refrigeração, mesma coisa que as hemoculturas. Para fungos é 3 dias, você falou? Não, para fungos são até 16 dias. Ah, tá. Bactérias é 3 a 6 e fungo 16. Uhum. Bom, gente, então finalizei aqui agora essa aula, tá bom? Alguma dúvida vocês querem tirar? Querem perguntar? Então, vou estar finalizando aqui esse slide, tá? Professor Gabriel, Oi. professor Gabriel, Uhum. eu fiquei em dúvida quando você falou de repicar o resultado da hemocultura. Tem como você explicar um pouquinho melhor? Repicar o quê? A hemocultura? Da hemocultura lá. Aham. Na hemocultura manual? Não sei, eu não entendi muito bem. Que a hemocultura vai para a estufa, né?
Uhum. Aí ela dá positiva lá e tem que repicar de 2, 3 vezes, você falou. Ah, tá. Então, é É isso. isso? Isso, aham. Então, vamos lá. Na hemocultura manual, ô Lohane, Ah, o que a máquina faz, peraí, a gente deve fazer. Tá ouvindo? tô ouvindo. Então, na hemocultura manual, quando ela é manual, a gente deve fazer o trabalho da hemocultura automatizada. O que é esse trabalho? É fazer esse mix de 2 em 2 dias, pelo menos. Entendeu? Porque, por exemplo, no slide. Agora seu doguinho aí tá. Ó, não é meu cachorro mais não, hein? Tá latindo não, hein? Não é não? Ah, então é de outro. Então, quando esse material ele é coletado, quando eu faço uma coleta de hemocultura, ela vai para minha estufa normal, minha estufa convencional, entendeu? E aí, a cada 2 dias, eu tenho que pegar esse frasco e eu tenho que fazer um repique em H-sangue dela, para eu saber se houve algum crescimento, entendeu? Então, isso a máquina faz para mim, quando ela é automatizada. Ela consegue verificar se está havendo algum crescimento microbiológico. Tá, Entendeu? mas esse repique você tira um pouco do líquido e bota na placa? Sim. Então, eu tenho que Oi? usar uma seringa, olha só, Ah, eu tenho que utilizar uma seringa. Não sei se você está vendo meu. sim. Tô pegando. Aqui, Tô... é porque eu não tenho aqui algo que possa ajudar, né? Mas eu tenho uma seringa, eu pego o frasco, eu tenho que pegar uma seringa, aí eu viro o frasco de cabeça para baixo e aí eu puxo um pouquinho o sangue que está aí coletado, entendeu? Aí esse material ele vai para repique. Que esse repique seria o quê? A placa? Isso. Eu não entendo. É porque assim, é Ah, melhor tá. explicar falando, né? É melhor, é mais explicativo demonstrando. Né? Prático, né? Isso eu poderia demonstrar numa aula prática, entendeu? Ou na disciplina de microclínica. Mas assim, ela é mais, Então tá bom. esse se torna um processo mais, é, é um processo mais trabalhoso, porque a máquina, ela com sinal infravermelho, ela já consegue identificar a presença de uma bactéria no frasco. Então, eu não preciso fazer repique nenhum, entendeu? Não, porque assim, ó, presta atenção. Lá onde eu trabalhava, tinha a estufa, né? Você colocava os frascos e quando dava positivo, ele sinalizava qual que tinha dado positivo. Uhum. Aí É deu positivo, automática. tira essa Essa é a hemocultura e automática. faz o repique. Não, mas eu estou Essa é falando, automática? o repique é para hemocultura manual. Manual. Quando eu tenho uma E as outras... hemocultura automatizada, eu não preciso de fazer esses repiques. Ah, fechou, fechou. Entendi agora. Só Entendeu? na manual que faz repique. A outra aí é automatizada, não precisa. Não, não precisa. Fechou, era essa. A máquina ela já consegue identificar o crescimento. Fechou, obrigada. Entendeu? Valeu. Mais alguma dúvida aqui, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Jadilza, tá quietinha. Gelúcio, Lilizane, Professor, Fabíola. a Jadilza está perguntando lá no WhatsApp. Ah, é? Ah, deixa eu ver então, peraí. Deixa eu olhar aqui. Jadilza. Está melhor, professor? Eu estou bem. Quando chega mais de noite, assim, eu sinto um pouquinho mais. Bate um pouco uma canseira. Ó, a questão do grande, já respondi, né? Para Jadilza. Não, quem está perguntando é a Fabíola. Fabíola, perguntou o quê, Sou Fabíola? eu não, professor. Mas você mandou um áudio aqui. Foi, né?
Ah, não, eu acho que foi engano. O áudio. O áudio foi sem querer. Tá. Então, assim, a Jadilza eu já respondi ela o GRAM. Eu já respondi ela aqui. A Jadilza